Dia a todos. Hoje vamos dar início a mais um webinar do Instituto Realitas, uma live, como nós temos feito aqui toda semana, em torno de um assunto, convidando uma pessoa para falar sobre um assunto. Hoje vamos tratar de um tema interessantíssimo, um tema muito importante, na verdade que tem uma grandeza e uma profundidade própria, que é o tema do suicídio. Suicídio. Muito se escreve, muito se diz sobre essa experiência. Na Bíblia, nós temos pelo menos, ao que me consta, existem 6 ou 7 casos de suicídio. Mas os mais importantes ali mencionados são dois. Um é o suicídio de Saul, do rei Saul e do seu assistente. Eles fazem o suicídio como se fazia naquele mundo mediterrâneo, né? Ele se joga, Saul se joga sobre a espada. Os gregos, os romanos também tinham essa prática de se jogar sobre a espada. Você sabe que os japoneses, eles não se jogam sobre a espada, eles enfiam a espada no próprio abdômen, né, naquela cerimônia do suicídio ritual, e alguém por trás vem e corta a cabeça para abreviar o sofrimento. Esse suicídio de Saul tem muito a ver com tudo aquilo que era a vida de Saul, né? Saul era uma pessoa totalmente descontrolada. Ele, não sei exatamente qual era, como ele se encaixaria hoje em termos da, da patologias aí como elas estão definidas, mas ele não era uma pessoa normal, e tanto para o mal quanto para o bem, assim, porque em determinado momento ele também entra em transe junto com os profetas. Quando ele chega no lugar, os profetas estão cantando e dançando, ele entra em transe. Mas Saul não era realmente uma pessoa normal, muito afastada de Deus, né? Essa é a lógica da vida de Saul, uma pessoa transtornada. E vocês sabem, ele só se acalmava quando o rei Davi, o futuro rei Davi, tocava harpa, lira para ele, né? Tocava uma música, e ele conseguia se acalmar. Então o rei Saul, ele tinha um quadro, na verdade, de opressão, é o que está dizendo ali. Algum tipo de espírito mal que o oprimia, embora a Bíblia não seja clara com relação a isso. Um outro personagem bíblico que se suicida é o Sansão, né, também. Embora o suicídio de Sansão, ele é diferente do suicídio de Saul, porque Sansão, ele, vocês sabem, a vida de Sansão era bem diferente da vida de Saul. Sansão era um homem tocado por Deus desde sempre. Mas Sansão tinha um fraco problema com as mulheres que destruiu a vida dele, né? Ele era muito suscetível ao sexo oposto, como se diria em outras épocas. Ele não conseguia pensar em outra coisa, e aquilo para ele, o desejo dele pelas mulheres, perturbava demais a vida espiritual dele, né? A tal ponto que ele termina humilhado e desprezado, né? E quando ele é levado ao templo de um deus pagão, ele, para ser exibido, ele pede a Deus que lhe restitua as forças, né, para fazer justiça ao Deus verdadeiro. E Deus lhe restitui, ele já estava cego, né, tinha sido furado os olhos dele, e aí ele arrebenta as colunas do templo. E ele morre, mas morre também umas 2 centenas de sacerdotes dessa religião pagã, né? Então, essa história, você tem um suicídio, mas é um suicídio que tem um papel na obra, né, de Deus, não é exatamente suicídio. Por isso, há muitas discussões teológicas sobre a natureza do suicídio de Sansão e que tipo de suicídio é esse. Mas, de qualquer forma, me parece claro que o não matarás, ele se estende de forma ambígua em direção, na visão dos seres humanos, na direção do mundo, mesmo porque Deus muitas vezes ordena que você mate, mas aí é um tipo de morte legal.
Mas se parece claro que não matarás é alguma coisa que diz respeito a você acima de tudo, não matarás a si próprio. Você tem dois momentos na Bíblia em que Moisés e o profeta Elias, tão desesperados estão com a situação da sua própria vida, que pedem a Deus que os mate. Moisés diz, seria melhor que eu morresse, ou o profeta Elias diz assim, não, eu gostaria que Deus tirasse a minha vida. São dois momentos em que eles pedem a Deus o fim das suas próprias vidas em função de um momento de depressão, de um momento de desespero, ou no caso bíblico, de uma incapacidade que eles têm, naquela circunstância específica, de fazer valer no mundo a vontade divina. Tudo aquilo que vem de Deus, que é vida, harmonia, equilíbrio, eles se consideram, assim, naquele momento, incapazes de... Então eles pedem, seria bom que Deus tirasse a minha vida pela impossibilidade dessa... Mas me parece que esses momentos são momentos, então, humanos. O momento de desespero de Moisés e Elias, mostra isso bem, mas em nenhum momento, nem Moisés nem Elial, eles realmente tomam uma decisão do suicídio. Então eu acho que o pensamento bíblico, como retrato da condição humana, que eu acho que isso é um dos aspectos da Bíblia, coloca aí claramente que sim, o pensamento de tirar a vida, ele tem lugar na condição humana, em determinados momentos. Mas esse pensamento, ele desaparece no momento em que você se rearticula com suas fontes criadoras, com a fonte da vida. Você entende que a vida é uma dádiva e essa vida ela foi dada, aquele que a deu é a única que a pode tirar. Deus dá a vida e Deus dá a morte. E o não matarás e o ser temente a Deus implica no estabelecimento desse limite, que é o limite da sua própria vida. E que uma pessoa como Saul, na verdade, que era uma pessoa oprimida por outras forças, uma pessoa distante de Deus, a grande prova desse distanciamento é o ele tirar a própria vida em si. Então, existe aí um elemento que tem a ver com a ideia de que a vida, e principalmente a sua própria vida, é o horizonte a partir do qual você delimita o seu temor a Deus, o seu temor à realidade, a sua relação de humildade diante do mundo. Então você aceita a vida e aceita o destino da sua vida. Você entrega, é alguma coisa que não está ao seu alcance nem dar a sua vida, você não escolhe nascer, e nem retirá-la. E o ato de retirar a vida é uma invasão, um espaço que não é seu, uma arrogância, uma prepotência, uma vaidade. E isso me parece que é, em linhas gerais, uma visão moral que a Bíblia tem, embora as discussões sobre isso são infinitas. Mas hoje nós temos aqui um estudioso do suicídio, uma pessoa que se dedica a trabalhar, que é o nosso amigo Sócrates Nolasco. E eu vou pedir a ele que fale sobre esse tema, que é um tema sempre interessantíssimo, porque o suicídio parece ser uma decisão que nós nunca conseguimos exatamente alcançar, mas que coloca o ser humano diante de uma experiência absolutamente única, que é o de determinar o momento de sua vida, da sua morte, que é alguma coisa que nós não conseguimos, em hipótese alguma, está fora, e faz parte da nossa relação com o mundo, o abrir mão dessa possibilidade, o de aceitar. Isso é toda uma educação para a morte, o de aceitar o momento, o caráter imprevisto desse momento. E você pode até pela astrologia, ou por que quer que seja, tentar adivinhar quando você vai morrer, que é uma outra coisa. Agora, a ideia de que você possa tirá-la, você tomar a iniciativa diante de todas as circunstâncias do mundo, tudo aquilo que determina a naturalidade da morte, você tomar a iniciativa de retirá-la, é uma experiência realmente limite, que tem
é feito, tanto que as pessoas não comentam muito sobre isso. E os números sobre isso são muito restritos, né? E se comenta sobre essas coisas. Eu sei porque na UERJ, que é um lugar onde tem muitos suicídios, é proibido se divulgar, né, um número, o que seja, como acontece. Assim. Então, eu vou passar a palavra ao professor Sócrates, né, e depois nós vamos discutir esse assunto. Bom dia, Sócrates. Bom dia, Edgar. Prazer estar aqui de novo. Bom dia a todos. Eu acho que essa é uma boa abertura, acho que é um bom início para a gente começar a falar sobre essa questão. Quer dizer, o suicídio ainda hoje é um assunto tabu, de algum modo. Né? O que essa referência que você faz ao UERJ, ela acontece de um modo geral também nas redações dos jornais, né? Se evita falar disso. A ideia é de que se fala sobre isso, isso pode acontecer, né? Um pouco a conexão é essa, né? Então, existem coisas que usualmente as pessoas dizem que é preciso falar, mas é como se outras, numa certa proporção, não se devesse falar, né? Profeticamente falando. Bom, o suicida, ao longo da história, ele já foi bem visto e já foi mal visto, vamos dizer assim, né? Mas, se a gente for considerar, por exemplo, em Roma, né, como você estava falando, a morte gloriosa seria a morte pelo gládio. Se matar, assim, suicídios se cometiam muito, eram muito comuns em Roma, né? E também até os primeiros cristãos faziam isso, né? Quer dizer, a diferença ela vai porque ficavam associados à ideia de exterminar o sofrimento, de acabar com a dor e de ir para o paraíso. Quer dizer, há um concílio, se eu não me engano, século V ou VI, que vai, então, efetivamente estabelecer que o suicida ele é criminalizado, né? Existem, inclusive, alguns países hoje que condenam legalmente o suicídio, mas, de alguma forma, o suicida, ele ora é visto como um vítima da vida do destino, né? Ora é visto como como alguém, né, sobre o qual pesa um preconceito pelo ato cometido. Inclusive, houve um determinado momento na história em que a família do suicida toda também ficava sob júdice, né, de estigmatização e de algum preconceito. Na literatura sobre o suicídio, de um ponto de vista mais de um observador, né, quer dizer, ele ficou associado à liberdade de escolha, muitas vezes fica sendo abordado do ponto de vista de uma reflexão moral, né, ou de uma reflexão do ponto de vista do julgamento, né? Mas, quer dizer, no Japão, o suicídio e a honra são dois elementos que ficam juntos, né? Nas ritualísticas kamikaze, ou eventualmente, né, da honra dos samurais, ou da regra dos samurais, enfim. Então, quer dizer, no Concílio de Orleans, né, eu acho que existiu também em Braga, em Toledo, esse concílio no século V e VI, ele então vai começar a estabelecer uma distinção aí, condenando os suicidas a uma certa a um certo protocolo. Eu creio que essa condenação acaba sendo, bom, já que não existe um recurso para manter o sujeito vinculado à vida, que pelo menos um outro recurso surja, que seja o recurso da lei, para impedi-lo de cometer tal ato. Isso é uma questão. A outra questão é que também eu acho que vale a pena a gente pensar de que modo a lei pode nos auxiliar a adotar um procedimento que não se volte contra nós, né? Porque no suicídio você tem a vítima e o assassino no mesmo indivíduo, né? Ele é vítima da morte de um sujeito que o matou, só que ele, né, o assassino e a vítima, eles convergem para o mesmo ponto. Apesar de que no Renascimento vai haver uma certa revitalização, até uma certa positividade, né? Quer dizer, ou seja, em relação ao suicídio, né? Mas fato é que em 1897 o Durkheim escreve um livro chamado Suicídio, né? Onde ele vai defender lá, enfim, a questão da tese com relação à anomia, né?
eu acho que talvez isso possa abrir para nós uma perspectiva de ler, entender o suicídio na ótica social, né? E também, posteriormente, o que se passa dentro do indivíduo, né? Quer dizer, que leva, ou que levaria, ou que o colocaria nessa situação. É claro que no livro do Durkheim tem uma outra tese que está em jogo, que é o indivíduo enquanto produto social, né? Ou seja, o indivíduo é uma construção, né, de uma determinada regra social, né? Quer dizer, como se fosse um certo embate em dizer, olha, o que efetivamente faz com que o indivíduo haja como ele haja, pense como ele pensa, né? E ele lá faz algumas classificações em relação aos tipos de suicídio, né? Dois deles ele faz uma referência aos suicídios altruístas e, eventualmente, aos egoístas, né? Ele vai fazendo uma distinção lá para a par, que você até vai ver esses dois braços entre altruísmo e egoísmo margeando um pouco a discussão em relação à questão do suicídio. E dentro dessas duas linhas, né, considerando em relação às 4 que ele apresenta, tem 5 que ele apresenta, essas 2 linhas, ele vai dizer que o que poderia acometer o indivíduo suicídio seria, eventualmente, uma baixa estima, e aí ele está associando a um pouco sentimento de pertencimento social, né? Ou então, no oposto, né, um sujeito que tem uma autoestima excessivamente elevada, né, que se sente oprimido por essa própria condição, né, de ter que fazer mais do que efetivamente ele consegue. Então, não é só a baixa estima, mas é a autoestima. E o ponto de convergência entre os dois estaria em linha com o modo como o sujeito se implica socialmente, como é que ele se vincula socialmente, né? E, de certa forma, isso vai abrir porta para uma análise mais psicológica, né, no sentido de que há uma fragilidade na vinculação, na estrutura dos vínculos, né? Isso não só o vínculo do indivíduo com um outro, mas como o vínculo do indivíduo com ele mesmo, né? Como é que ele consegue resolver isso? Tem um trabalho, mais do ponto de vista da história da sociologia, que é interessante, que é de um francês, um historiador chamado Georges Minois. Ele faz uma história, uma historiografia do suicídio desde a antiguidade até o século XX. E vai começar a preencher, né, e a estabelecer algumas referências, né, por exemplo, que o suicídio inicialmente ele vai começar a ser encaminhado nessa direção, né, de uma condenação como sendo um ataque a Deus, né, posteriormente um ataque à sociedade, né? A gente encontra uma referência em Platão, inclusive, em relação a ser contrário também, né? Platão faz uma referência ao suicídio como sendo um ato de antagonismo com relação a Deus, né? O Sêneca também, de certo modo, né? Quer dizer, só que o Sêneca ele coloca uma dimensão de que existe tanto medo em morrer que o sujeito se mata, né? O Sêneca ele faz esse aporte, vamos dizer assim, né? Agora, o Pavese ele traz uma reflexão interessante sobre o suicídio, quando ele diz que nunca falta alguém um motivo para se matar, né? Então, quer dizer, mas aí também traz uma outra questão, que é por que algumas pessoas se matam e outras não, né? Se todos teriam um motivo para se matar, né? E eu acho que tem um livro dele, do Pavese, que seria Os Mistérios da Vida, onde ele fala que a única maneira que você teria de vencer o abismo seria olhar para ele, ter recursos para entrar, né, e efetivamente encontrar recursos para sair. O suicida, de algum modo, pelo menos é o que eu acompanhei na clínica, né, quer dizer, essa passa a ser o maior desafio, encarar o próprio abismo. Esse próprio abismo pode ser caracterizado de várias maneiras, eu vou fazer menção a alguns, mas basicamente o que nos dá sustentação para encarar os próprios abismos, né, e os abismos que a gente encontra durante a vida, seria os vínculos e a qualidade dos vínculos que nós recebemos, né, ou os recursos que nós tivemos para, apesar de não termos tido, né, uma vinculação suficientemente boa, né, essa é uma referência que o Winnicott usa, né, de uma mãe suficientemente boa, vamos dizer assim, né, que nós possamos construir essa vinculação e, a partir daí, termos recursos para, através dos vínculos,
e do que ele nos mostrou em relação a nós mesmos, de superar os desafios. Então, existem pessoas que conseguem, existem outras que não conseguem. As razões são muito distintas, vamos dizer assim, né? O Camus, que usualmente fica sendo bastante mal interpretado em relação a isso, né? Porque era um sujeito que falava a respeito da vida como sendo algo que não tem sentido, indo lá no mito, né? No livro sobre o Sísifo, né? Mas também era um sujeito que colocava que o suicídio seria a única questão que a filosofia deveria pensar, né? Agora, é interessante que se você faz uma interpretação do Camus rápida, né, vai se imaginar, bom, Camus faz uma apologia ao suicídio e diz que a vida não tem sentido, mas não é isso. Porque o Camus coloca nesse livro uma vinculação de que a existência é o tempo todo um empurrar pedras e um rolar pedras, mas o Sísifo não é um sujeito que se mata, né? Quer dizer, ele é um sujeito que encara a existência nessa perspectiva. Então, assim a perspectiva que o Camus tem, na minha interpretação, né, quer dizer, do suicídio como uma questão filosófica, né, e da vida e da falta de sentido, da ausência de sentido, é exatamente o sujeito poder encarar e levar isso até o final, né? Quer dizer, mesmo apesar de não ter sentido, mesmo apesar do esforço, né, ou da luta estar suficientemente pesada, a existência é algo que se coloca, que se impõe, é algo que a gente tem que efetivamente encontrar recursos para lidar com ela. Então, assim, o Kant vai dizer, olha, o suicídio é absurdo, é uma questão moral, enfim, sobre isso a gente não fala, né? Quer dizer, ou seja, nesse sentido, né? Uma questão moral, não há o que se discutir sobre isso. Mas é muito curioso, né? Porque na história você tem, né, Sócrates, né? Se a gente for considerar esse culto, né? Que morreu pelos ideais, né? Você tem o Benjamin, né? Quer dizer, também foi uma pessoa que, no finalzinho, né, a guerra estava acabando, o Benjamin se mata também, né? Agora você tem o Hitler, no meio dessa história toda, que também se mata, né? E você vê que as questões que vão, né, fazer com que cada um deles esteja implicado, né, com a própria morte são questões distintas, né? Eu já ouvi dizer em algumas palestras, enfim, alguns congressos, bom, aqui o suicídio é democrático. Não, a vida é democrática e a morte é tão democrática, não é? O corona que é democrático, o suicídio que é democrático. Não são os eventos que acontecem na vida que democratizam a vida. A questão é que a existência nos coloca, inicialmente, como iguais, socialmente falando, né? Vamos dizer assim, todos nascemos de uma mesma maneira, todos morremos de uma mesma forma, né? Quer seja por doenças, eventos naturais, né? Enfim, ou por tirar a própria vida, né? Agora, o que se construiu, né, entre esses dois intervalos podem, né, dizer respeito a como o indivíduo vai conseguir vencer os desafios que ele tem, né, quer dizer, ao longo da caminhada. E o que eu percebo, né, isso, inclusive da clínica, é que houve um aumento considerável da morte de jovens. E, bom, isso anteriormente a gente tinha numa referência de estatísticas de 15 a 25 anos como uma faixa crítica, e hoje a gente percebe que os 15 estão chegando aos 10 anos. Né? Então, a gente tem praticamente adolescentes, crianças com 10 anos cometendo suicídio. O suicídio, hoje, para você ter uma ideia, no mundo, uma estatística, enfim, do OMS, de alguns organismos outros de saúde que estão pelo mundo, né, instituições em psiquiatria, em clínica médica, enfim, a gente estaria num ranking de cerca de 800 mil pessoas tiram as próprias vidas ao longo de cada ano, né? Segundo assim, dados da OMS, né, bom, por mais que a OMS seja a OMS, mas, enfim, considerando os dados da OMS, a gente teria um suicídio para cada 40 segundos. Só para se ter uma ideia de ordem de grandeza, né? Do ponto de vista dos jovens, é a segunda causa-morte. Né? Os jovens, a primeira causa-morte, ela fica muito vinculada a acidentes ou mortes por causas externas. Isso a gente estaria falando em homicídios, acidentes de trânsito,
brigas de rua, gangues, né? Enfim, drogas, álcool, né? Mas, enfim, causas dessa ordem, né? Então, quer dizer, o que estaria efetivamente levando essas pessoas a perderem, né? Ou a tentarem resolver, vamos dizer assim, né? O problema da vida, porque é sempre o problema da vida, não é um problema da morte que se coloca, mas é um problema da vida, tão rapidamente. Eu vou só mostrar um primeiro gráfico aí, que é o da OMS, referente ao grau de suicídios mundo, né? A ideia de que o mapa é só para vocês terem uma ideia de que é um fenômeno global. Isso não acontece só em um lugar ou só em outro, isso está posto em todas as sociedades do mundo. É claro que existem, como vocês veem, eles fazem uma graduação onde o rubro, né, o vermelho mais escuro, seria os países onde há mais incidência, né, e a destonalização do vermelho, quer dizer, vai chegando para o laranja e o amarelo, seria onde existem menos suicídios. Nas estatísticas em relação à questão dos óbitos, né, eles fazem uma distinção entre pessoas que cometem e não morrem e pessoas que cometem e levam a cabo. Quer dizer, as mulheres tentam com muito mais incidência que os homens, mas os homens são sujeitos que colocam efetivamente a cabo e são vamos dizer assim, os personagens desses rankings que faz com que, de fato, haja uma elevação das taxas de suicídio. Então, essas taxas que vocês vão ver, quando levam a óbito, elas são cometidas por homens. Os homens morrem e se matam, né, quer dizer, nesse sentido, muito mais do que as mulheres. Apesar das mulheres, é esse, né, de ambos os sexos. Então, vocês veem que aqui na lateral, vocês têm uma gradação, né, quer dizer, onde, quer dizer, de 5, né, a 15, onde vocês vão vendo, né, quer dizer, a distribuição, né, quer dizer, particularmente a população mundo, né, essa distribuição aí em relação a mundo. Então, existem países em que isso acontece mais do que outros, como vocês vão ver também no Brasil, que existem estados onde acontecem mais do que outros. No Brasil, o Brasil ele tem uma cena curiosa, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, mas Altamira é uma cidade que fica no Amazonas, em que esse ano, até o momento, não morreu ninguém de Covid, mas foi a cidade em que mais suicídios na face de jovens aconteceu até os dias de hoje. Certo? Pra vocês terem uma ideia, o número de suicídios em Altamira foi 3 vezes mais do que a média Brasil. Certo? A gente tem uma média Brasil, tem uma média mundo, né? Altamira está a 3 vezes mais, né, do que a média Brasil, né? Isso eu estaria falando em Altamira de jovens na faixa entre 11, né, e 19 anos. Quer dizer, há um recuo do suicídio no mundo, de um modo geral. Isso é um plano da Divisão de Saúde Pública da Organização Mundial da Saúde e de todos os países que estão vinculados a ela. Quer dizer, existiram vários programas de esforço dos países de fazerem com que essas taxas possam ser reduzidas. Mas o Brasil ele se destacou em relação a isso, porque aqui cresceu, né? No Brasil, esses números, a gente estaria falando numa ordem de 6 para 100 mil, né? Só para vocês terem uma ideia, né? No mundo, houve uma redução, né? Por exemplo, de 16,6, né, para 12 por 100 mil pessoas, né? No Brasil, vocês veem que isso, né, houve uma elevação. Quer dizer, houve uma redução no mundo de 32%, cerca de 32%, 33%, mas no Brasil isso se alterou. Então, esses aumentos das notificações, né, que a gente pode chamar de lesões autoprovocadas, na clínica eu encontrava geralmente jovens, né, adolescentes, 15, 16, 17 anos, com escoriações, né, quer dizer, se cortavam, né, particularmente, né, se cortavam nas pernas, barriga, se cortavam nos braços.
Isso não era alguma coisa que eventualmente se aparecia em primeira vez, porque usavam calças jeans, ou eventualmente blusas de manga comprida, mas o que é interessante ver é que nessa forma de cortar, né, era uma maneira que se encontrava de se sentir vivo. Né? Quer dizer, o embotamento afetivo, o desenraizamento em relação a si mesmo, é alguma coisa que vai fazendo com que o indivíduo vai recrudescendo a sua capacidade sensória. Quer dizer, nós somos o córtex, ele faz com que nós possamos fazer as trocas internas e internas em relação ao que nós sentimos em relação ao mundo, basicamente pela estrutura sensória, tato, né, olfato, paladar, audição, visão, enfim. Né? E esses indivíduos, eles vão recrudescendo nessa perspectiva, eles vão cada vez se sentindo menos. Não é? Então, quer dizer, essa perspectiva de cada vez se sentir menos, ou de algum modo de ir perdendo foco em relação a si, né, vai colocando-os numa condição de desespero. Então, essa condição de desespero é um dos primeiros elementos, né, que se tem como sendo um start, né, para aquilo que vai propiciar o que eventualmente vai colocá-los numa situação de se tirar a própria vida. Tá certo? Então, o desespero é algo que vai se manifestar no suicídio como sendo uma prerrogativa impulsiva, né? O sujeito vai e se joga, né? Ou porque existem dentro dessas formas de identificação dos recursos, né? Quer dizer, que se usa hoje na internet, se vocês forem olhar no YouTube, tem 300 vídeos, por mais que exista uma condenação e que existam leis proibindo isso, de pessoas que se matam e filmam a própria morte, enfim, é um negócio bastante complicado. Então, se alguém hoje quiser, né, nessa faixa de idade, como eles têm muito acesso à internet, propiciar um ataque a si mesmo dessa maneira, eles aprendem em qualquer lugar. Mas o envenenamento, pesticidas, por exemplo, utilização de pesticidas, armas de fogo, armas brancas, enforcamento, afogamento, existem formas muito comuns, mas as formas de escolha, elas estão vinculadas a um grau de desaparecimento diante de si mesmo. Desespero, eu acho que é isso que eu queria deixar claro, que eu acho que é a interpretação que eu faço, é que é a única saída que o sujeito encontra, né, para poder, paradoxalmente, né, resgatar a própria vida. Ou seja, como se estivesse dizendo, eu quero parar, né, de desaparecer. Né, e a maneira que eu encontro de me reaparecer é de fazer essa morte, né, de cometer essa morte, saindo dessa situação. Existem algumas leituras que vão colocar, né, o suicida como sendo um sujeito egoísta que tirou a própria vida para um ataque à família. Existem algumas, né, quer dizer, você encontra algumas cartas, às vezes não, mas é curioso, pelo menos, enfim, né, do que a gente observa na literatura clínica, que há uma família suicida também. Não é só uma disfuncionalidade de um indivíduo, né, que vai responder um pouco aquilo ali, mas é também a disfuncionalidade de uma família. E essa disfuncionalidade ela está diretamente articulada à incapacidade de se vincular afetivamente. Curiosamente falando, né, se a gente volta a discutir a dimensão do sagrado, o suicídio ele representa para aquela família uma certa vítima expiatória de tudo aquilo que for colocado debaixo do tapete, de todas as contradições, de todas as ambiguidades, de todas as dores e as mazelas, né? É como se de alguma maneira a gente estivesse falando, entre aspas, de um certo herói. É por isso que vai ter uma divisão entre o herói, né, no Japão, né, o cara que se mata, tira o próprio nome da honra, né, e ao mesmo tempo você vai ter uma condenação. Né? Fato é que em microdimensões, né, a gente encontra na experiência de suicídio, né, uma experiência que diz respeito à capacidade do sujeito, né, é por isso as depressões que vão seguir, né, ele vai perdendo contato consigo mesmo, ele vai perdendo a sua capacidade sensória,
Por que ele vai perdendo a sua capacidade sensória? Porque as coisas elas nunca têm uma direção só no psiquismo, né? Ele perde porque ele não consegue filtrar e ele não consegue dar conta de toda essa estimulação que ele recebe. Ou seja, não tem uma... fazendo só um parênteses, né? O córtex ele funciona como sendo, né, quer dizer, dentro da evolução, né, e a própria consciência, como uma instância de organização de todo o sistema humano, né? O coração da gente está batendo agora, o rim está funcionando, o fígado, mas nós não temos consciência disso, né? Mas existe um sistema organizador, né, que gradualmente vai se estabelecendo, que vai se constituindo, né, e que faz com que tudo esteja funcionando e eu não esteja consciente disso. Então, assim, os problemas que nos afligem, eles podem, porque para a consciência acontecer, né, para que eu tenha, e a consciência é um processo, né, biologicamente e psicologicamente falando, ele é um processo, para que eu possa ter consciência do que está acontecendo comigo, eu preciso necessariamente ter uma quantidade de sinapses sendo produzida, né? Esse limiar entre consciência e inconsciência, né? Ou seja, sem uma quantidade de sinapses acontecendo, isso é o que se passa com o batimento cardíaco, né? Com os rins, com o fígado, enfim, eu não tenho consciência de que está acontecendo, mas eu sei que está acontecendo porque eu estou vivo. Certo? Para o suicida, nessa faixa de idade, isso é muito complicado. Para vocês terem uma ideia, o córtex pré-frontal ele vai estar pronto entre 20 e 25 anos. Né? Então, um jovem até entre 20 e 25 anos não tem o seu córtex todo pronto. O córtex pré-frontal é o córtex que faz o gerenciamento, né, do pensamento abstrato, julgamento, planejamento, né? Ele é que cuida, vamos dizer assim, né, quer dizer, dessa gerência. É por isso, inclusive, que existe uma legislação no mundo impedindo que a publicidade seja feita manipuladoramente, enfim, de uma forma que manipula, né, jovens de 14 anos, 15 anos, porque eles não têm capacidade decisória. Isso não é só um problema moral, isso é um problema biológico, não tem mesmo. Entendeu? É fato. Então, a capacidade de discernimento fica reduzida nessa faixa de idade. Então, se o sujeito está exposto a uma experiência emocional que faz com que ele não tenha nem recursos internos, né, nem recursos externos, considerando a questão dos vínculos, para poder lidar com aquilo, e se ele tem alguma, entre aspas, predisposição química, ele vai ser, mais do que outros, né, um sujeito passível de entrar numa situação de desespero. Isso não o condena hoje em dia. Né? Certamente, se a gente estivesse falando do final do século XIX, de uma biologia do final do século XIX, eventualmente até dos anos 40, né? Enfim, né? A biologia ela avançou muito, né? As pesquisas em biologia avançaram muito, enfim, não está nesse campo, mas enfim, hoje você tem recursos, né? Quer dizer, se o sujeito faz um quadro depressivo, isso é uma coisa muito engraçada, porque engraçado assim, né? O tema não tem nada de engraçado, mas o Prozac, que é o cloridrato de fluoxetina, que é uma substância que foi mais recente, né? Os antidepressivos são medicações antigas, mas enfim. Mas o Prozac, então se dizia, né? As pessoas começavam a tomar o Prozac e se matavam. Não é que a pessoa começava a tomar o Prozac e se matava. A questão é que o diagnóstico, entendeu? Né? Não foi bem feito, porque, ou seja, se o sujeito ele tem um diagnóstico, né, vamos dizer, né, quer dizer, de uma bipolaridade, ou eventualmente de um transtorno de humor, né, se você efetivamente dá um antidepressivo, certamente que esse indivíduo ele oscila entre, né, estados de mania e estado de depressão, não é? Então, quer dizer, se não é só um diagnóstico de depressão e ele toma um antidepressivo, quando ele estiver num quadro, né, quer dizer, não depressivo, ele vai entrar num quadro maníaco, vai começar a enxergar o que ele eventualmente não estava conseguindo enxergar e possivelmente pode ser um candidato ao suicídio. Agora, não é a medicação que produz isso. Né? Muito mais sério é a utilização de ansiolíticos que se tem nos dias de hoje, entendeu? Essas sim, né, são agentes bastante danosos. Um ansiolítico, por exemplo, como que são medicações antigas, certamente, mas que são muito usadas, o Diovan, o Lorax, o Valium, né? Se você usa essa medicação para baixar a ansiedade ou a angústia em períodos maiores que 3 meses, você vai ter perda de memória, entendeu? E eles causam dependência química. Então, quer dizer, a medicação também não é alguma coisa que se use como se estivesse num parque de diversão, entendeu? Aí eu estou nervoso,
né? Eu estou ansioso, quero dormir, tomo um remédio, acordo, tomo outro. Não é assim que a banda toca, né? Quer dizer, ou seja, certamente que hoje a gente tem muito mais recurso para evitar que uma pessoa se mate, tanto do ponto de vista das psicoterapias, como do ponto de vista, entendeu, né, médico, né, do ponto de vista das medicações, mas, sobretudo, se essas pessoas têm um suporte e um apoio da própria família, né? Quer dizer, os programas, né, do CVV, né, do Centro de Valorização à Vida, inclusive o telefone é o 188, né, quer dizer, que são instituições que ajudam, né, a tratar e a cuidar dessas situações, fica muito claro que o suporte, que o apoio é fundamental, né? Então, quer dizer, o sujeito pode não estar suportando digerir tudo aquilo ao que ele está vivendo, ele pode não estar suportando processar, mas se ele tem o apoio, né, da família, se ele tem um suporte, né, e se ele está, de alguma forma, né, quer dizer, não é, né, isso não significa dopação, isso não significa uma hipermedicação, não é isso, né? Ele pode gradualmente retornar a uma situação de vida, ele pode se sentir, né, quer dizer, não um perdedor, né, porque muitas vezes o suicídio coloca o sujeito naquela situação. Se você vai ver a narrativa e a conversa entre os jovens, eles dizem isso, né? E isso é uma coisa muito curiosa, como eles ficam muito dentro das casas, dentro das mídias, né, dentro dos computadores. Existe um certo constrangimento dos pais e das famílias de chegarem e perguntar o que está acontecendo com você, né? Ou seja, o que está se passando com você, olha, eu posso te ajudar, enfim, né? Quer dizer, esse receio, né, de entrar na privacidade, né, de não saber o que está acontecendo, isso não é uma atitude muito positiva em relação a todas essas situações. Ou seja, ele está querendo chamar atenção, é por isso que ele está assim. Não é bem assim que a banda toca nesse sentido, né? Ou seja, o sujeito ele pede ajuda de muitas maneiras. Eu acompanhei uma moça durante alguns anos, e a recomendação era, né, para que a família não deixasse armas em casa, para que a família não tivesse uma família, enfim, né, mais rigorosa, que não tivesse medicação em casa, não é trancar mais, é não ter, né? Essa moça veio a colocar a sua vida a termo por conta de uma medicação que estava deixada em casa, ficou sozinha, fez uso da medicação e realmente não teve, enfim, veio a falecer, veio a óbito. Quer dizer, quando eu falo da família em relação a essas questões, não dá para deixar sozinho, não dá para efetivamente fazer de conta que não está acontecendo nada, né? Isso aqui é um aborrecimento juvenil, né? Hoje, né, é claro que o suicídio acontece em outras faixas etárias. Por que eu estou me atendo especificamente a essa? Porque as pirâmides, né, do ponto de vista geracional, elas estão fazendo com que as pessoas vivam mais, né, e o que a gente espera é que essa base da pirâmide seja suficientemente larga para que elas possam, né, ir gradualmente sendo recolocadas e a vida vá, né, quer dizer, continuando, né, para as próximas gerações dessa maneira, que haja uma ponderação. Mas o que a gente assiste, considerando os dados que a gente vê hoje, é que a base da pirâmide, nessa faixa etária, ela reduziu. Então, se antigamente eu tinha, né, uma pirâmide mais larga, né, os jovens eles estão tirando mais, né, quer dizer, de si a própria vida do que aconteceria se caso eles não estivessem fazendo isso. As pirâmides continuariam mantendo as bases mais largas. Ou seja, há um problema na juventude hoje. Não é um problema no sentido da música que eles ouvem, da roupa que eles vestem, do palavreado que eles têm, mas há uma situação, uma incapacidade de vincular, né, da falta de recursos de se vincular, né, quer dizer, que se tornou bastante grande. Essa individualização ela traz benefícios, mas ela traz uma série de problemas. Na vida nunca nada traz só uma coisa, ela traz benefícios, mas ela também traz problemas. E que se nós não olharmos atentamente para que problemas são esses, né, quer dizer, se nós estamos perto dos filhos, que estamos perto dessas pessoas, não pudermos olhar, né, quer dizer, com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de critério, algo que possa aparecer inicialmente como sendo um elemento a ser tratado de passagem, vai se instalar e, de certa forma, a gente pode, posteriormente, estar tendo que lidar com uma situação um pouco mais complicada. Então, quer dizer, eu acho que isso é um sinal, né? Essa individualização, né,
e nos relatórios, por exemplo, né, de uns 5 anos para cá, você vai vendo que nos relatórios, uma das razões são o que eles vão chamar dos bullying através das redes sociais. Né? Ele está em casa, mas ele está recebendo bullying ali, entendeu? Porque é assim, porque é assado, porque é isso, porque é aquilo, enfim. Você vai ver também que tem uma fatia né, quer dizer, geracional, né, e aí eu já estou falando um pouco mais dos meninos propriamente dito, porque eles se matam bem mais, em proporções muito maiores, né, a proporção é quase, se a gente pode considerar, de 70-30 em óbitos, né, em contribuição. Os meninos se matam 70% a mais, né? Você vai ver, né, essa história dos bombados, né, dos sarados, né, dos fortes, das tatuagens, né, quer dizer, ou seja, são recursos que as pessoas vão encontrando para lidar com aquilo que, de alguma maneira, eles não sabem como fazer. Quem sabe um corpo mais forte, quem sabe um corpo, né, quer dizer, mais consistente, isso me deu uma sensação de existência maior, né, quer dizer, quem sabe uma tatuagem que possa me fazer lembrar, ou possa me fazer saber quem eu sou. Quer dizer, existem uma série de elementos que estão presentes hoje dentro de uma ritualística jovem, né, que vai, né, nos oferecendo recursos para pensar, né, possivelmente aquilo que está acontecendo num segmento em que tira a própria incapacidade, que tira a vida de si, né? Ou seja, que a existência fica profundamente dolorosa, né? Então, só para finalizar, né, porque esse assunto é um assunto extenso, enfim, né, só para finalizar, quando se diz, né, o amor, 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 a gente pode ver isso de várias maneiras, né? Mas a relação que o amor tem dentro da questão da biologia, particularmente, dentro da questão do psiquismo, o que acontece? Né? Tem um trabalho muito interessante chamado Baby Face. Se vocês tiverem a oportunidade de ver, tem no YouTube. É um trabalho, um experimento em psicologia, mas particularmente tem um vídeo da Universidade de Harvard, do Instituto de Pediatria, onde o experimento ele fala do seguinte: é uma mãe e um bebê, né? E esse bebê interage com essa mãe, tá certo? E ela interage com o bebê, né? Ele interage mostrando, apontando, dizendo, olhando, rindo, sorrindo, e ela reforçando. Tem um determinado momento em que ela para de dar qualquer estimulação para ele e ele começa a ficar angustiado com aquilo, tá certo? Até que chega um momento em que ele começa a usar de todos os recursos para fazer chamar a atenção. Para chamar a atenção dela, ela não consegue. Ele não consegue fazer isso porque o drive para ela, né, é de que ela não fale nada. Ele entra em desespero e começa a chorar, e aí ela sai da situação e se reconfigura. Por que eu estou chamando a atenção? Quando nascemos, nós sabemos, dentro de nós, em algum lugar, que sem um terceiro para cuidar de nós, a gente morre. Né? Diferente de todos os outros primatas, né? De um bebê sobreviver, ele é muito maior. Certo? Então, a gente tem a constatação disso. O abandono é algo que tem que ser evitado para que a sobrevivência possa prevalecer. A desproteção é algo que tem que ser evitado para que a sobrevivência possa acontecer. Então, uma lição, família, né, pai, mãe, quando se nomeia, diz que mãe é isso, pai é aquilo, o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando dizer que aquela pessoa, estou tentando garantir que quem está chegando vai ter alguém para cuidar dele até que ele possa fazer isso. Nas experiências com suicídio, a gente percebe que essa base ela não foi suficientemente construída, tá certo? O sujeito tem recursos, plasticamente, para lidar com isso posteriormente? Teria, mas vai precisar de um suporte um pouco maior. Não é? Vai precisar de um suporte um pouco maior. Então, quer dizer, a ideia do amor é como se o amor fosse uma palavra que ela encadeasse tudo aquilo que nós vamos, em memória, né, adicionando como sendo um elemento fundamental que seja mantido para que nós possamos dar vida e para que nós possamos preservar a própria vida. Então, amor é uma palavra muito grande, é por isso que, curiosamente, né, vai significar várias coisas, né? Eros, filia, enfim, né? Mas porque, de algum modo, o nosso registro encarnado dessa experiência significa vínculo. Tá certo? A gente pode entender. Amor como vínculo. Por que amor como vínculo? Porque é o que a gente precisa para passar a infância e é o que a gente precisa para fazer com que a vida adulta aconteça. E, a partir do final do século XIX, né, no século XX, esse vínculo ele foi para o espaço. Né? A gente passou a ter uma sociedade organizada pelo mercado e pela economia, que é uma outra discussão. Então, quer dizer, é uma convergência de fatores, não é um único fator, é uma convergência de fatores que vai desde o micro
até o macro, né, onde os graus de responsabilidade são diferentes, mas que é um problema. O suicídio hoje, né, se vocês forem olhar os rankings depois dessa pandemia, possivelmente vai aumentar. Tá certo? Porque o trabalho ele é uma forma de vinculação e ele ficou inibido, não é? A vinculação social, afetiva, amorosa aos amigos, ela ficou inibida. Então, quer dizer, ou seja, não é que as pessoas vão sair se matando, mas possivelmente as estatísticas elas vão aumentar nesse período, porque esses dois braços de articulação que o indivíduo tem com o mundo, o afeto e o trabalho, eles estão, né, eles foram recuados, tá certo? Então, quer dizer, essa pandemia ela nos afeta também em relação a isso, tá certo? Mas existe um dado concreto de que 14, 25 anos, eventualmente 11, 25 anos, essas faixas elas estão aumentando no mundo, inclusive antes da pandemia. No Brasil, isso cresceu muito nos anos entre 2016 e 2017. Deu um salto em relação ao mundo. As estatísticas de suicídio nessa faixa etária, nesse período, foi muito alto. Bom, é isso que eu tinha para falar. Senão eu acho que eu não paro. Mas, de qualquer forma, obrigado por terem me ouvido e espero que tenha sido, enfim, útil, né, para essa discussão de hoje. Bom, Sócrates, eu achei isso super interessante, tudo que você falou, e eu tenho, assim, algumas... Eu gostaria de saber se o Rubens vai querer falar alguma coisa, e, de qualquer forma, eu vou colocar algumas questões que, se o Rubens quiser falar, ele fala aí depois que eu falar. Pelo que eu estou vendo, pelo que você colocou, o Brasil nem está no pior no ranking, pelo mapa, no ranking internacional de suicídios. Há países piores que o Brasil, como a Índia, o Uruguai. A questão do Uruguai, né, que é um país que eu particularmente conheço, porque eu tenho familiares lá, realmente é um povo muito deprimido, de uma forma geral. A Índia, bom, a Índia tem problemas gravíssimos de competição. Agora, pelo que eu estou entendendo, existem várias... Suicídio é um movimento meio incontrolável, que em alguns casos ele pode ser administrado e mesmo revertido, mas há situações em que não há nada que possa ser feito quando uma pessoa está voltada ou obsessionada nessa direção, né? Há aí, no caso do suicídio, um mistério que, em grande parte, porque me parece que também em outros animais existe esse fenômeno também, né, de animais que se suicidam. Os gatos, por exemplo. Eu sei que os gatos são dados a isso. Não é uma estatística, eu estou falando isso por ouvir dizer, de pessoas que comentam sobre suicídio de gatos, coisas assim, né? Então, me parece que isso é um fenômeno misterioso. Você fala aí uma coisa sobre família, sobre famílias que têm casos de suicídio ou tendências ao suicídio, o que pode indicar também quer uma tendência genética qualquer, quer uma conjunção de afetividades que por alguma maneira reforçam uns nos outros, nas decisões de encontros e de associações, reforçam esse tipo de tendência. Mas você fala aí também da determinação afetiva familiar, mas eu me pergunto se não existem traços de personalidade que não podem ser jamais controlados pelo amor ou pela atenção. É alguma coisa como que um relógio interno de algumas pessoas que começa desde o primeiro momento a bater nessa direção, independente do que possa acontecer no mundo ou com elas, né? Porque eu não vejo assim que... E aí você fala... Eu tenho claro que realmente uma sociedade que empodera os indivíduos, que coloca como objetivo isso que eles chamam de empoderamento, né? Potencialização do indivíduo, das suas vontades, dos seus desejos, eu não tenho dúvida de que esse tipo de sociedade, em princípio, ela vai
favorecer mais o suicídio do que outras sociedades, onde o indivíduo ele está mais submetido a regras morais objetivas mais amplas e a vínculos afetivos com a família, ou com o clã, ou com a comunidade, no qual ele se veja como uma parte submetida a um esquema geral e ele se sinta, mesmo em estado de depressão, impossibilitado de tomar uma decisão que possa comprometer aqueles que estão ao redor dele, comprometer os seus elos e os seus vínculos, né? Ou mesmo a própria produção que ele está realizando dentro daquela comunidade, dentro daquele projeto mais amplo. Eu acho que quanto mais individualista, sem dúvida, a pessoa ela vai tender a tomar decisões independente dos vínculos, né? Ou apesar dos vínculos, ou até mesmo como uma crítica ao próprio vínculo. Não que isso não exista naquela outra sociedade moralista que eu falei aqui em hipótese, onde o suicídio pode ser uma agressão aos vínculos, né? Isso também vai existir aqui nessa sociedade individualista. Mas me parece que aqui a pessoa tem mais liberdade para fazer assim e mais potência. Né? E acesso também, porque o suicídio, a decisão do suicídio, ela implica na busca do meio do suicídio. Isso é uma coisa que também impede que a decisão seja tomada muitas vezes, né? Porque a pessoa só se suicida realmente quando o meio em si não é particularmente importante, né? Quando você tem meios, você tem que escolher quais são os meios e essa questão dos meios também é um tema que o suicida tem em mente e que pode ser um elemento dissimulador. Eu acho que as possibilidades que os remédios abrem nesse sentido são muito grandes, como você falou aí, né? Porque todos os outros meios, isso vem desde o mundo antigo, implicam em dor, né? Implicam em você passar por uma dor que você não tem condições de avaliar se será uma dor suportável ou não. Então, o suicídio tem várias questões. Agora, eu acho também que existem questões aí que existe uma outra dimensão, que é uma dimensão espiritual, que nós não podemos assim trabalhar sociologicamente, a gente nem tem como, que resta também aí como um mistério, um enigma. Os espíritas, os religiosos de uma forma geral, os pentecostais, os neopentecostais, eles veem a ação de determinadas influências espirituais. A própria Bíblia, no caso de Saul, em algum momento ele fala de uma opressão, de algum espírito opressor que atuava sobre ele. E esse fator, que nós não consideramos aqui do ponto de vista científico, esse fator ele tem no imaginário religioso, no imaginário espiritual, um peso. E a dedicação à religião, a dedicação ao espírito, de qualquer forma, permite que o indivíduo afaste esses fatores ou lute contra eles, né, caso ele opte por imaginar ou por sentir que a sua tendência à morte, ao suicídio, ela vem não dele, não da afetividade dele, não da família, não da genética, do que quer que seja, mas vem de forças que atuam no mundo que ele não sabe exatamente quais são e que levam os homens a tomar essa decisão. Então, eu também concordo que, nesse sentido, não há dúvida de que o desencantamento do mundo é um fator que contribui, né, para a potencialização do suicídio, porque o afastamento do mundo espiritual, o afastamento de Deus, ele retira uma série de elementos de fortalecimento espiritual
que permitem ao ser humano enfrentar as adversidades da vida, como entendendo-as como alguma coisa que não vem exatamente do mundo, mas vem de uma outra dimensão e que tem um papel pedagógico na sua existência. Não é porque uma mulher te rejeitou, a mulher da sua vida te rejeitou, e essa questão no mundo masculino é muito forte, eu não sei, depois até vou te uma pergunta que eu te faço, se estatisticamente eu sempre vi o suicídio masculino como muito ligado a recusas femininas, a paixões muito, né? Mas se você entende que tudo na existência está ligado a algo maior do que você, e de que tudo que acontece tem um sentido e traduz alguma coisa pedagógica de Deus, né? A possibilidade de você lidar com as frustrações é infinitamente superior do que se você não vê o mundo assim. Porque por exemplo, a linguagem bíblica, ela passa com a ideia de que os sofrimentos são pedagógicos, de que o sofrimento existe para te mostrar algo que diz respeito ao destino da sua própria vida, ao sentido da sua própria vida. Então, eu também acho que esse desencantamento não permite aos seres humanos ver com clareza o que acontece, que esse desencantamento afetivo é uma lição, na verdade, é alguma coisa que te mostra um outro caminho, um outro horizonte para a sua afetividade. Isso também me parece, eu acho que você não falou nisso exatamente, mas você falou desse processo, né, do desencantamento. Isso também é uma coisa a ser observada na possibilidade do suicídio, na possibilidade da depressão, porque a depressão é o outro lado da humildade, né? Quando você percebe que o mundo é muito maior que você e todas as coisas que circulam no mundo pertencem a uma ordem de coisas sobre as quais você não tem, na verdade, condições de atuar, isso tanto pode te deprimir profundamente, como pode também te mostrar a necessidade da humildade diante das coisas. Ou, como na tradição bíblica se diz, o temor a Deus, que é exatamente esse tipo de sentimento, né? Temor a Deus. Quer dizer, você sofreu alguma coisa terrível na tua existência, com uma série de coisas terríveis, isso aí, né, o temente a Deus, como se diz, ou seja, aquela pessoa que é humilde diante das coisas, ele vai entender aquilo como algo que ele tem que apreender e viver com aquilo, né? E a partir dali se desenvolver. Agora, uma pessoa que não tem, ele vai entender aquilo como uma impossibilidade do seu empoderamento em realizar o mundo. Então, eu também vejo que essa sociedade que nós vivemos é uma sociedade de suicidas, no fundo. E a nossa sociedade, ela não hesita em marchar na direção do suicídio. Isso também, coletivamente, é muito observável, porque há uma grande diferença entre as guerras pré-modernas e as guerras do século XVIII ou do século XIX para cá. Até o século XIX, as guerras, por exemplo, elas eram realizadas fora das cidades, num campo, né? Aquelas campanhas napoleônicas, os exércitos se reuniam num lugar fora e travavam as batalhas, e as cidades que estavam na área eram dominadas ou não. A partir de determinado momento, toda a sociedade passou a se envolver disso de uma tal forma que você pode dizer que seja uma tendência suicida cada vez maior. As pessoas não hesitam. Você vê, em nome da vida individual, as pessoas marcharam para esse confinamento, para essa quarentena, sem mensurar os efeitos sociais disso, os efeitos econômicos, financeiros disso, que vão afetar não os que morreram, mas os sobreviventes.
Então, eu acho que essa é uma discussão interessante, né? Porque vai realmente no âmago dos problemas do nosso tempo. Agora, eu queria saber se o Rubens tem alguma coisa a dizer, Rubens. Ah, Edgar, com muita alegria, eu queria falar umas palavrinhas assim, até porque eu fiquei assim surpreso com a fala do Sócrates Nolasco, né? Tinha ouvido tão pouco falar sobre essas coisas e a gente vê essa área assim tão bem estruturada, desenvolvida. A gente tem aqui o trabalho de Durkheim, que ele mencionou, mas essa história começa lá atrás, né? Então, e a sua fala também me convida. Eu acho que eu tenho quatro pequenas observações para falar sobre o mistério do suicídio e qual é o papel do amor como vínculo. E aí eu prefiro a palavra ágape do que eros ou filia, e a sociedade suicida, que é a mensagem que você trouxe agora. Então, para estabelecer esse diálogo, eu queria também trazer uma pequena contribuição, que é falar um pouco sobre Salekana e Sati. São duas experiências da Índia. E para falar isso, eu quero fazer a ponte, lembrando da questão da eutanásia, ou seja, o suicídio assistido, que é uma questão, posso falar com tranquilidade aí, porque ela é discutida no Mahabharata, que é o texto que eu tenho assim um pouco mais de conhecimento, né? A partir da vida de um grande herói do texto, herói épico, que é o Bhishma. E, por fim, trazer essa questão que o Edgar trouxe também, que é sobre essa relação com a obsessão, e qual seria o ponto de vista, por exemplo, do kardecismo brasileiro sobre essa questão do suicídio, né? Então, eu acho que a apresentação do Edgar, para facilitar até depois a fala do professor Nolasco, foi muito interessante, porque já menciona a presença na Bíblia, né? Onde a gente tem como mandamento maior o não matarás, que parece que fica ali de uma forma ambígua, como o próprio Edgar lembrou, nas experiências de Moisés e Elias, chegaram a pedir que Deus lhes tirasse a vida, né? O Edgar comentou bem a ideia do rei Saul, que se joga sobre a espada. Por quê? Aí apontando para essa ideia de que o suicida, em princípio, é essa pessoa que se afasta de Deus, que por isso ele é uma pessoa descontrolada, né? E aí fala, por exemplo, de Sansão, que também tinha o seu descontrole, que eram as mulheres, né? Isso perturbava a sua vida espiritual. E, por fim, eu acho que se eu fosse resumir a introdução do Edgar, é a lembrança que a vida é uma dádiva de Deus, logo, em princípio, só Ele poderia tirá-la. Estou fazendo esse preâmbulo para poder falar Salekana, Sati e da eutanásia no Mahabharata. São 3 pontos que eu acho que eu queria contribuir, né? Na fala do professor Sócrates Nolasco, ele já começou de cara dizendo isso que é o que é mesmo. Nós não sabemos quase nada sobre o suicídio, nós, eu digo, os leigos, porque o assunto é tabu. É bom que a gente não saiba nada, porque quanto mais a gente sabe, parece que maior é o risco da gente se tornar suicida, né? E aí o professor Sócrates, que trouxe toda a história, e lembra do suicídio como em Platão e em Sêneca, né? Uma espécie de um ataque até o nosso entendimento de Deus e da sociedade.
E, curiosamente, a gente teria que entender porque lá no banquete está descrito que o Sócrates toma cicuta. Embora eu não sei se eu pudesse chamar ali de suicídio, já que ele está cumprindo a pena de morte a qual ele foi submetido, né? Mas a lembrança de Kabir, o mito de Sísifo, né? E depois a ideia igualmente em Kant, com essa passagem para a visão moral, eu acho isso interessantíssimo. Porque, na verdade, tem que lembrar que o Camus não faz a apologia ao suicídio, mas a questão está lá. Né? A questão do suicídio sempre esteve presente na história. E como bem lembrou o professor Sócrates, era comum em Roma. Tem um exemplo do início do cristianismo, o próprio Judas. Né? Então, os primeiros cristãos, obviamente, até aqui isso é criminalizado. Tudo bem. E eu ia dar como exemplo, como gancho, isso que o próprio professor Sócrates lembrou, que é a história da honra dos samurais, os kamikazes. Né? Quando, na Segunda Guerra Mundial, eu lembro que, para os americanos, era difícil entender essa lógica japonesa, onde o samurai entregava a sua vida em nome da sua pátria, né? Que é um pouco parecido com a jihad dos muçulmanos, né? Os homens-bomba, aquelas pessoas que acreditam que, ao morrerem pela causa de Deus, estão se aproximando do reino de Deus. Então, olha que interessante, é um outro entendimento da religiosidade e do que é estar próximo de Deus. Mas eu preciso lembrar que aí eu achei muito interessante que o professor Sócrates enfatizou isso, que no suicídio, essas duas expressões estão sempre juntas, a da vítima e a do assassino, que é o caso do homem-bomba, do jihad, né? Então, bom, eu vou até dar uma procurada, já tinha ouvido falar que isso está presente em Durkheim, mas a fala do professor Sócrates me motivou a procurar esses artigos onde ele trata sobre a ótica social do suicídio. Né? Bom, então, eu acho que a fala do professor Sócrates, quando ele encerrou, que me chamou a atenção, é esse vínculo entre uma ideia de suicídio altruísta e suicídio egoísta. E esse é o gancho que é para a minha contribuição para essa discussão, que é para falar de dois fenômenos que acontecem ainda, mas aconteciam muito na Índia antiga, e ainda existe hoje em dia. Né? O primeiro é Salékhana. Salékhana. Isso é uma coisa interessante, até os psiquiatras ocidentais se debruçam sobre esse tema, porque ele é fonte de um estudo sério. O que é o Salékhana? É um voto do jainismo. É uma prática religiosa de se jejuar voluntariamente até a morte. Existe uma preparação ritualística e essa preparação pode variar, se estender até por anos, não importa. Mas essa prática de jejuar até a morte, ela é interessante porque não envolve nenhum tipo de violência ou de arma. Não, é uma coisa que se faz dentro de um contexto de um entendimento de emancipação religiosa. E tem evidências históricas que sugerem que esse voto não é praticado só pelos monges, não. Foi observado por até rainhas. E só na era moderna, agora recentemente, que isso não é tão comum e é praticamente alguma coisa banida. Pelo menos depois, acho que até em 2015 ainda teve alguma discussão no tribunal, no Rajastão, e a prática foi abolida, vamos dizer assim. Mas acho que ainda existe, não tenho certeza.
E a outra, essa tem a ver com... Se aqui no Ocidente os homens, né, por causa das mulheres, como Edgar lembrou, eu acho que é verdade, essas paixões malucas que levam até aos feminicídios. Mas na Índia era diferente, tinha o sati, que é uma prática histórica onde a viúva ela se sacrificava, ela se autoimolava, se atirando na pira funerária do seu marido. Ela entrava no fogo, mostrando ali todas as virtudes imagináveis da boa esposa, que acompanha o marido para a morte. Agora, é claro que por trás disso, se eu for analisar, tem que naquela sociedade uma mulher viúva não teria lugar, não teria como sobreviver, era mais uma boca para comer, né? E por aí vai. Então, se a mulher, principalmente se ela não tinha filho e alguém que pudesse sustentá-la, mesmo que ela altruisticamente não quisesse ir para a fogueira, ela era assim estimulada do ponto de vista religioso a assumir esse papel altamente altruísta. Então, só lá no início do século XIX, essa questão começou a ser mais considerada, quando os ingleses se deram conta disso e fecharam os olhos. Na verdade, os ingleses, eles toleravam a prática de início, que era uma prática comum. E foi só lá em 1830, mais ou menos, que você começou a declarar ou tentar tornar essa prática passível de punição perante os tribunais. E eu acho que só recentemente, inclusive, com essa e outras leis, que fala na lei do novo casamento das viúvas hindus, ou seja, são leis criadas especificamente para acabar com essa prática de glorificação do suicídio das viúvas, né? Então, lembrando essas duas coisas. Agora, ainda indo para o lado espiritual da questão, já estou terminando, não quero me estender, porque, na verdade, depois eu queria, na verdade, era ouvir o professor Nolasco comentando um pouquinho sobre essas questões também, né? Eu queria só falar desse link entre a eutanásia e o amor, porque isso aparece no Mahabharata. É claro que tem que entender que é uma narrativa mitológica, em versos, então ela é toda simbólica. Mas se eu entender que esse personagem Bhishma, ele tem essa graça de ser imortal, mas isso vira um peso tão grande na vida dele, que ele quer morrer, mas ele só pode morrer cumprindo certas regras. Ele não vai cometer o suicídio. Então ele tem que descobrir um jeito de que isso aconteça. E aí ele, numa batalha, numa guerra, ele revela para o exército inimigo qual é a sua fraqueza, para que uma tal situação aconteça, ele fique indefeso e possa, então, por um ato de amor desse inimigo, que na verdade é um seu parente e discípulo, esse inimigo, entre aspas, comete esse ato de eutanásia e o mata, né? Então, a eutanásia também, é claro, uma questão que está presente, tem até país lá nos países nórdicos, onde é possível a gente ter acesso ao suicídio assistido no final da vida, né? Então, para fechar, já como o Edgar trouxe a questão da obsessão espiritual, essa ideia do lado espiritualista, e eu estou ouvindo vozes que não são a minha, né? Eu lembro que para o kardecista não existe nada pior do que o suicídio. Agora, eles têm um entendimento interessante do suicídio, que vai além até da própria ideia de obsessão. Para eles, para o kardecista,
toda pessoa que se afasta de Deus e segue uma vida de vícios, ele já é um suicida. Só que existem os níveis de suicidas. Então, se eu sou viciado em cigarro, eu sou um suicida de um certo nível. Porque quando eu fumo, na verdade, eu estou querendo, de alguma maneira, ir tirando a minha vida. Se eu sou um alcoólatra, e por aí vai. Então, para os kardecistas, existe esse vínculo da ideia de suicídio com uma vida afastada de Deus e uma vida de vício. Isso me lembra, só para fechar, e aí trazendo para a realidade do Brasil, e que tem a ver, talvez, até com os índices de suicídio entre os jovens hoje em dia, não sei, mas é a própria vida do Rio de Janeiro, a vida do crime. Porque o que é a vida do crime, se não eu estar nesse ambiente onde eu perdi o medo da morte e entendo que uma vida curta, mais alegre e cheia de adrenalina é melhor do que uma vida onde eu envelheço doente, se de fato já não existe nesse próprio apelo uma atividade que já é suicida. Ou seja, todos esses problemas que eu vejo, que se refletem na classe média alta, como esse jovem em casa, preso na rede social, na verdade isso é parte de um mesmo problema, e que é um problema social, né? Que começa se manifestando lá com o criminoso que mora nas comunidades carentes, né? Quando ele perde essa razão de viver, por enxergar a sociedade como injusta. E aquilo que o professor Nolasco e o professor Edgar lembraram muito bem, onde eu não tenho mais ideia de vínculo, onde o amor, entendido em qualquer dimensão de eros, filia, ágape, ele se afasta da minha realidade e eu passo a viver uma vida pouco altruísta e muito egoísta. Então, só para fechar, dizer que esse assunto é fascinante e a apresentação do professor Sócrates estimula a gente a não parar por aqui. Eu tenho para mim que esse é aquele tipo de trabalho, de apresentação, que dá frutos, que tem desdobramentos, porque encarar essa questão, eu acho que é encarar a gente superar de uma maneira saudável esse próprio ambiente que nós estamos inseridos hoje em dia, que é o ambiente da pandemia e desse medo de estar vivo, inclusive. Então, eu sei que não é a minha área, então eu só estou falando como um simpatizante, um curioso que gostou muito de participar desse evento sempre de alto nível, organizado pelo Realitas, mediado pelo Luiz Ribeiro e pelo Edgar, né? E que possibilitou a gente poder estar em contato com essa matéria essencial para os dias de hoje, para a gente entender melhor. Então, acho que é só isso que eu tinha que dizer e agradeço profundamente as falas de ambos. É isso. Bom, Rubens, eu gostaria agora de passar a palavra então, ao Sócrates para responder ou comentar o que foi dito aqui e depois vamos ver se alguém da audiência tem uma pergunta a fazer ao Sócrates, tá bom? Por favor, Sócrates. Então, ok. Esse gráfico é um gráfico que inclui todas as faixas etárias, é por isso que o Brasil está um pouco melhor. Talvez pela questão do sol, mas enfim. Mas quando eu me referi à questão do aumento, ele é nessa faixa etária. Bom, então vamos lá. Sim, existe já há algum tempo estudos mais sistematizados em relação à questão do suicídio, mais especificamente como uma questão de saúde.
mas ao mesmo tempo também, né? Quer dizer, os dados sobre isso eles são captados através de determinados formulários, enfim, que isso vai desde o registro chegado em delegacias, em hospitais, enfim, às vezes os formulários não são preenchidos de uma forma correta. Então, ou seja, esses dados também eles ficam um pouco aquém daquilo que a gente poderia ter em termos de informação, pela maneira como o sujeito que vai fazer o registro tem habilidade para fazer. Mas aqui no Brasil a gente tem a Secretaria de Vigilância da Saúde, o Ministério da Saúde, nós temos também, né, quer dizer, a OMS, que trabalha do ponto de vista geral, tem a OPAS também, enfim, né, que é uma organização latino-americana que trata com isso, né, a respeito desse assunto, o IBGE, né, o SUS, mas particularmente a gente hoje inclui um coeficiente chamado GENI, GENI, que é um coeficiente que mede a desigualdade social. Por que começou a entrar esse coeficiente? Primeiro porque o perfil das pessoas que cometiam suicídio, elas tinham um nível de escolaridade que ia de 4, no máximo 10, 11 anos de estudo. Isso é um fato. E eu acho que é um fato que vai se ligar a um outro, que seria a causa, né, que a gente teria depressão, sim, o álcool, a droga, problema financeiro, problemas afetivos, estresse, doença crônica, perda de pessoas, isolamento, enfim, por aí vai. E abusos na infância. É muito recorrente, certo? Ou seja, então, o que acontece, né? Quer dizer, dentro do indivíduo que experimenta esse desespero? Quando eu falei a respeito dos vínculos, toda a matriz que nos constitui, biologicamente falando, né? Quer dizer, eu estou falando, enfim, de um evento que acontece encarnado, né? Vamos dizer assim, é o que nós chamaríamos de redes sinápticas. Ou seja, então, para que eu possa estar falando aqui, uma série de mapas, né? Mapas sinápticos, que são redes de construção, as memórias funcionam dessa maneira. Então, se eu tenho uma determinada palavra, ou se eu vou entrar numa sequência de frases para dizer, eu tenho que estar com um aparato linguístico funcionando para que essas palavras elas possam nortear, né, quer dizer, o meu pensamento, e para que eu possa, de alguma maneira, usá-los de tal forma que vocês possam entender. Né? Ou seja, existe um código entre nós, que é o código da língua, né, que vai fazer com que eu diga casa, né, vocês possam pensar em casa. Mas, quando eu digo casa, as casas que cada um de vocês vão pensar, ela pode ser qualitativamente, possivelmente são qualitativamente diferentes. Há uma diferença naquilo que eu ouço e que eu entendo, e naquilo que eu vou interpretar como sendo o signo que eu estaria usando para que nós pudéssemos comunicar. Na experiência do suicídio, acontece que o vetor emocional ele vai convocar uma palavra para que ela possa ser representada e o sujeito possa, nessa representação, né, quer dizer, desse vetor palavra, colocá-lo na linguagem e submetê-lo ao pensamento. Né? O entendimento ele vai acontecendo mais ou menos dentro dessa lógica. Então, nós vamos ter, né, quer dizer, eventualmente, um evento interno, emocional, que não tem palavra ainda, eu não sei qual é o nome que eu vou dar àquilo, que vai ser capturado, né, e vai fazer um acordo entre o que eu sinto e o que eu falo sobre o que eu estou sentindo. Como as crianças, né, e eventualmente os adolescentes, né, quer dizer, passam por um turbilhão mesmo, porque, né, quer dizer, a gente tem 2 momentos na vida em que esse turbilhão se coloca. Primeiro, quando nós estamos dentro da barriga das mães, né? Ou seja, o turbilhão hormonal ele é intenso, porque o bebê ele vai crescer em 9 meses, aquilo que a gente, eventualmente, depois de adulto, vai levar muito tempo a cumprir. Então, há uma carga hormonal muito grande. E na adolescência também vai acontecer isso. Né? Você pode observar os meninos, começa a voz ficar grossa, os pelos começam a surgir, o pé fica maior, a mão fica menor, o braço fica assim. Há uma quantidade de hormônio muito grande. Esses 2 eventos eles causam e eles vão gerar uma instabilidade, né? Ou seja, não é que isso possa ser ruim, não é ruim, mas ela tem que ser gerenciada. Então, quando eu falo em vinculação entre a fé e a palavra, quando eu falo em redes, quando eu falo em mapas, toda essa estrutura é estrutura vincular. Para que eu possa, posteriormente, dentro da questão religiosa, falar em Deus, eu vou ter que estar, de algum modo, tendo tido a experiência com pai e mãe.
né? Porque pai e mãe, em algum momento, né, fizeram esse papel. Cuidaram, protegeram, deram segurança, deram estabilidade, assim sucessivamente. Depois disso vai ser transferido, né, nos vínculos interpessoais para a professora, posteriormente para o Estado, e aí esses graus de abstração eles vão aumentando até que possa chegar a Deus. Então, quer dizer, as famílias, de algum modo, eles fazem a apresentação, né, entre aspas, né, do que seria o professor, do que seria o Estado e, posteriormente, do que seria Deus. Então, essas instâncias elas vão ficando como instâncias encarnadas a partir dos vínculos que o sujeito está formando com ele mesmo, lá, né, articulando o que ele está vivendo, o que ele está sentindo, com as palavras que ele vai dando, com o encadeamento do entendimento que vai acontecendo, né, através daquilo que os pais estão dizendo. Porque muitas vezes a criança não sabe o que está sentindo, a mãe fala, está com cólica. Então, ela vai fazer uma nomeação para aquele estado emocional que aquele bebê está vivendo. Depois, dizendo, está fazendo manha, não está querendo dormir, está querendo brincar. Então, essas interpretações que inicialmente nos são dadas vão dando a nós um parâmetro sobre quem nós somos, não é? Ao mesmo tempo, o desenvolvimento vai colocar como desafio para que isso que nos foi dado de fora para dentro possa ser assenhorado e o sujeito possa se constituir como um tutor de si mesmo. Ele é que vai se apalavrar. Essa é a passagem da adolescência para a adultez. Ele vai usar aquele ranking de experiências e palavras que ele usou, né? Não se faz negócio sem estar com o caminhão cheio, com a carroça cheia. Eu preciso estar com a carroça cheia para fazer negócio. Ninguém faz negócio com a carroça vazia. Né? Isso é um ditado antigo. Né? Enfim. Então, esse cheio é o que vai permitir o sujeito uma autoria. Essa autoria que vai poder permitir que ele possa lhe dizer que eu não tenho tudo, que eu não sou tudo, que meu tamanho é limitado, que eu sou finito. Tá certo? Esse é o tutor, é o sujeito adulto, tutor de si mesmo. Só que muita gente vai para a adultez, biologicamente falando, mas emocionalmente fica muito aquém disso, né? Isso é o que a gente vê. Então, assim, existem programas que fazem isso? Existem. Agora, existe um medo muito grande, né, de se aproximar do suicídio, porque todo mundo dizer, o que eu posso fazer que vai me proteger disso, né? Se eu chego muito perto, será que eu não corro o risco de cometer a mesma coisa? Né? Quer dizer, só que a banda não toca desse jeito, a coisa não é bem assim, não é? Quer dizer, ou seja, os temores são temores que usualmente eu acho, é por isso que com os homens sim vai estar associado a perdas amorosas, né? Mas também vai estar muito associado à questão de sentir um perdedor, e esse perdedor é muito um parâmetro externo que é dado, né? A masculinidade ela vem muito de fora para dentro, né? Diferente, né? As mulheres, quando às vezes dizem, Simone de Beauvoir dizia, não se nasce mulher, se torna mulher. É verdade, porque vai nascer menina, vai nascer os seios, vai menstruar. Com os homens não tem essa história de vai tornar a ser ou vir a ser homem. Essa lógica não é a mesma lógica. Então, né, muitas vezes você vê nesses discursos, né, quer dizer, os homens também não se nascem ou tornam-se homem. Olha, o babado social não é esse. As lógicas sociais não são essas. Tanto é que se você pegar, por exemplo, as tribos Nuer, que são no norte da África, existem ritualísticas para que os meninos se tornem guerreiros ou caçadores, que são rituais de dor, de sofrimento. Se for, se tiver mais capacidade, vai ser guerreiro. Se for, não for tanta capacidade, vai ser caçador. Enfim. Mas a lógica não é o vir a ser. Isso é uma lógica feminina, tá certo? Sem demérito nenhum em relação a isso. Mas é diferente. Tá certo? Então, quer dizer, tanto é que a gente vai ver no suicídio procedimentos distintos. Então, eu acho que Deus ele vai chegar, né, as religiões elas vão chegar, e eu acho que acabam sendo uma forma assim, né, de poder lidar com essa situação, são os recursos que quer dizer, que a sociedade tem, numa fase mais adiante, se ela for apresentada inicialmente dentro dos grupos familiares. Né? Tanto é que você vê nas comunidades, eu trabalhei um tempo na Rocinha, você via efetivamente problemas de delinquência associada a tráfico, né? Você via famílias que viviam lado a lado, umas iam para a igreja, né, protestante, e as outras iam para o tráfico. Eram vizinhos. Mas um tomava uma direção e eu tomava outra. Quer dizer, o que acontecia na vida daqueles sujeitos que faziam que... Certamente, né, eu acho que aquelas igrejas, com todas as críticas que se tem a essas igrejas, elas prestavam serviço, porque os garotos que iam para o tráfico iam morrer, sim, com 14, 15, 16 anos. Não tinha a menor dúvida disso. Vivem pouco, né, por tudo que a gente já sabe. Agora, considerando outras práticas de suicídio também, você pode pensar nas meninas com anorexia, bulimia, né? Não se alimentam, não comem. Quer dizer, isso está dissimulado em várias maneiras. O sujeito
está lá bebendo. Quem vai beber mais? 10 garrafas de cerveja, 30 garrafas de cerveja, 2 engradados de cerveja. Sim, são práticas de ficar se lidando um pouco com a fronteira entre vida e morte. Eu só faria uma ressalva com relação a jihad, porque o japonês, quando ele vai usar o kamikaze, que vai usar a ritualística dos samurais, ele mata a si mesmo. O jihad, quando ele se explode, é para explodir com uma porção de gente em volta dele. Assim, é um suicida, mas é um homicida que vai junto, entendeu? Porque ele não fica satisfeito em matar só a si mesmo. Ele não vai, se enche de bomba e vai para uma praça isolada onde ninguém vai morrer. Porque no caso dos samurais, eles faziam isso. Era só ele que morria, não levava ninguém junto, né? O jihad geralmente tem um certo prazer, né? Por isso que eu estava falando da questão do suicida, como existe um certo sadismo e um certo masoquismo. Eu acho que, às vezes, nessa situação, o sadismo é maior, porque mata-se mais do que morre-se, né? Porque mata um, né? O sujeito, né? Morre um, mas, em compensação, ele leva uma porção de pessoas junto deles. E eu acho que, particularmente com relação aos homens, por que mais os homens do que as mulheres? Porque os homens ainda não conseguem dar uma dimensão, né? Quer dizer, de propriedade a si mesmo, que não venha muito de uma convenção externa. O conceito de masculinidade está muito associado a isso, né? Se a gente for pegar os mitos gregos todos, né? Hércules, Ulisses, Teseu, né? Tem todos guerreiros ali, né? Que de algum modo sentem que fracassaram nas suas missões e acabam se envolvendo, enfim, numa questão da morte de algum modo. Mas eu acho que a coisa boa que se tem em relação a essa conversa é de que há soluções e alternativas. Sim, existem pessoas que se resolvem matar, elas vão querer se matar, é fato. Mas existem modos e modos de lidar com isso. Quer dizer, se as filhas não suportam lidar com aquela situação, que geralmente é o que acontece, elas ficam não só no desespero, mas como também aquilo mobiliza todas as pessoas, né? Você tem aí, enfim, as clínicas, você tem alternativas de cuidado, né? Ou seja, que não é o cuidado direto, mas você repassa isso, não é? Enfim, porque às vezes isso é uma coisa que eu ouvia de alguns pais, né? Nós fizemos tudo que podíamos, não tinha jeito, ela queria isso. Fizemos tudo que podíamos, não tinha jeito, ela queria aquilo, queria... Ok, mas eu tendo a acreditar, até considerando uma perspectiva evolutiva mesmo, a gente vai colocar a coisa na matéria, né, no sentido de que o espírito e a matéria estariam... foram anos de evolução para a gente chegar onde chegou. Eu acho que abrir mão da própria vida diante de um determinado dor e sofrimento, eu acho que, nesse sentido, há mais da vontade de estar e de manter-se vivo do que de se matar. Eu acho que, olhando as pessoas com as quais eu acompanhei, né, enfim, isso eu me lembro de um garoto que chegou uma vez, ele era bastante difícil, assim, socialmente falando, era muito agressivo, muito violento, enfim, não só consigo, mas com os outros, em que ele me disse uma vez, me leva para sua casa que eu acho que a minha vida vai melhorar. Ele chegou a dizer isso. E nesse momento você vive uma impotência monstruosa, porque eu não poderia levá-lo para casa, para minha casa. Entendeu? Então, estar diante do suicídio é também estar diante de uma impossibilidade, é estar distante de um limite. E eu sabia o que ele estava dizendo. Entendeu? Né? Ele veio a tirar a própria vida depois. Tá certo? Né? Enfim, isso me custou assim, alguns anos, né, de reflexão, ou de experimento, enfim, diante daquilo. Porque eu percebi que naquele momento que ele falava, era a porta de saída. Né? Ele estava dizendo o seguinte, olha, na minha casa não dá. Entendeu? Não dá. E não dava mesmo. Não dava mesmo. Né? Por mais que você visse uma família muito bem estabelecida socialmente, financeiramente resolvida, não era uma família de uma comunidade pobre, entendeu? Mas a pobreza ela alcança níveis muito baixos, né, em determinados segmentos que o financeiro ele não vai suprir, entendeu? Ele não dá conta, o sujeito tem uma miséria. Às vezes a pessoa tem muito pouco em casa para oferecer, mas ela tem muito dentro para oferecer. Quando eu falo dentro, é uma certa vinculação, uma certa paixão pela vida, que vai, entendeu, em vários níveis com os quais você pode compor, que você pode construir, que você pode transformar tudo isso num instrumento e oferecer. Mas tem pessoas que são muito abastadas e que têm muito dinheiro, entendeu, enfim, né, mas que são muito miseráveis internamente.
não é? Então, quer dizer, assim, isso também se lida, mas então, assim, eu acho que no fundo, a temática do suicídio, ela nos coloca a temática da paixão pela vida, entendeu? Eu acho que o exemplo do Camus é esse. Mesmo que esteja duro, empurrando pedra para cima, é empurrar pedra para cima e tem o prazer de rolar para baixo, né? Quer dizer, você pode olhar também, puta, eu coloquei a pedra lá em cima e rolou tudo, em fazer tudo de novo. É um ir e vir mesmo, entendeu? É um ir e vir. Né? Só que eu acho que não era um ir e vir no sentido, né? Mas é um ir e vir numa espiral, entendeu? A gente às vezes passa pelos mesmos pontos, vê as mesmas coisas, mas se os recursos que se tem, né? Eu fico pensando muito no aspecto das vítimas de guerra ou eventualmente das situações de mutilação, né? Quer dizer, nos Estados Unidos hoje, o Brasil é um país impossível de se viver para um deficiente físico. É verdade, né? Falei, olha, o melhor lugar para viver um deficiente físico é na América, porque você tem cidades todas estruturadas para isso. E aí você vê nessas cidades, nessa cultura, que o sujeito é mutilado, ele perde a perna, ele perde o braço, ele perde, enfim. Mas existem centros em que há hoje um trabalho de estimulação, né, em que o sujeito consegue adquirir movimento, que ele consegue adquirir fala. Quer dizer, há uma prospecção em relação, né, ao cuidado que se dá, né, à atenção que se põe em relação àquela mutilação, né, que ele consegue avançar muito. Né? Isso a gente está falando dentro dos programas de plasticidade neural, né? Quer dizer, a construção desses centros tem a ver com isso. Então, quer dizer, eu acredito que plasticamente, eu não só acredito, é o que a gente vê em pesquisa, o córtex ele se reorganiza. E acontece isso nas situações de deficiência física. Você vê hoje, enfim, é muito comum, você está na América, você vê nos aeroportos, bom, se algum dia eles forem reabrir de novo, né, mas, enfim, você vê nos aeroportos pessoas, né, com próteses, né, quer dizer, andando, parece que é filme de ficção científica. Tá certo? Por quê? Porque as áreas motoras perdidas não perdem, essa é a experiência do membro fantasma, não perdem as conexões. Se você põe o elemento ali ativo, então a ideia é tem que pensar positivo. Não, tem que se mover positivamente. É isso que a gente aprende. O movimento é que faz com que as reconexões neurais se produzam. Então o sujeito vai para aqueles centros, põe a prótese, começa a se movimentar e toda a constituição neural que antigamente gerenciava um membro que não está mais ali, passa a gerenciar, o cara continua acordado lá de novo. Então, eu acho que isso não seria diferente na questão do suicídio. Tá certo? Né? Só que, assim, eu acho que há uma possibilidade de reabilitação, há uma possibilidade de redução, tanto é que a OMS fez um plano para até 2030, né? Como sendo dentro do plano de desenvolvimento sustentável, está lá a redução do suicídio. Mas eu acho que ainda há um certo alijamento, né, uma certa negação, né, e o preço que está pagando hoje em dia, particularmente, são os jovens. Enfim, né, não vamos estender muito não também para que outras pessoas possam falar, né, enfim, mas eu acho que seria isso, entende, Edgar? Eu acho que, Rubens, eu acho que a possibilidade de reabilitação, ela há sempre. Agora, se você for pegar, entendeu, quem saiu da Segunda Guerra Mundial, se você for pegar quem vem hoje nos Estados Unidos, né, dos conflitos vigentes, com lesões em membros, estão reabilitados, entendeu? Então, quer dizer, ou seja, não é que a gente não tenha capacidade de reabilitar, porque a genética, ela mostra, né, porque hoje tem dois campos novos, né, quer dizer, o gene, ele dá uma direção, cabelo, olho, cor de pele, ele dá uma direção. Mas quando a gente entra nessas áreas de mais complexidade, né, a gente está falando assim, né, a consciência, existe uma terminologia chamada qualia. Né? O qualia, ele faz uma certa modulação, como se fosse um equalizador na consciência, que vai fazer com que a minha seja diferente da do outro. É um processo semelhante, mas ao mesmo tempo é diferente. Enfim, tem um certo processo no córtex, né, de compartilhamento de mapas também, enfim, que a gente vê que a apropriação desse conhecimento, ela promove significativamente melhoras, entendeu? Então, se o sujeito ia ficar paraplégico, hoje ele tem muito mais possibilidade de não ficar. Se o sujeito ia ficar eternamente numa cadeira de rodas, hoje ele tem condições, entendeu, de se reabilitar em relação a isso. Então, assim, a capacidade de reabilitação, ela genuinamente ela vem, né? Esse eu acho que é a grande paixão dos homens pela vida. Eu acho que é uma maneira como eu entendo, né? Eu aprendi muito com um autor chamado Gerald Edelman. O Edelman foi prêmio Nobel de Biologia em 72, na verdade foi um prêmio dado à fisiologia médica, em que ele diz que a evolução é o amor dos homens pela vida.
A gente só adquiriu consciência com o passar dos anos. A gente só adquiriu linguagem, a gente só adquiriu palavra com o passar. Então, quer dizer, há uma paixão que nos vincula a todos, não é? Então, eu também não deixo de ver isso nos suicidas, né? Agora, levou-se um tempo para poder lidar com essa situação, como também levou-se um tempo para poder se lidar com as lesões musculares, e eu acho que possivelmente, quem sabe, no futuro próximo a gente pode estar numa situação um pouco melhor em relação a esses dados, né? Bom, estão me ouvindo? Sim, sim. Eu gostaria agora de saber se alguém tem alguma pergunta a fazer ao Sócrates, alguma observação. Helena? Eu até remanejei minha agenda para continuar assistindo. Perfeito, professor, excelente. Eu acho que eu aprendi em 1 hora de webinário que eu não tinha consciência de tantos anos de estudo. A situação, a forma das pessoas, às vezes, tirarem as vidas através de remédios, eu deixo isso muito claro na terapia, que é muito complicado. Meu Deus, paciente perguntando por que eu não estou atendendo, mas tá bom. As pessoas me falam assim, Helena, o psiquiatra mandou eu tomar. Então tá, então me passa o telefone do psiquiatra, eu preciso conversar com ele, né? E entender por que ele pediu para você tomar, por exemplo, 40 de fluoxetina, 2 comprimidos de fluoxetina, por exemplo. Eu não sou médica, mas eu fiz pós-graduação em doença cognitiva e principalmente em demência. E eu percebi que é muito mais fácil hoje para as pessoas consultarem e tomar uma pílula para tirar essa dor que eles têm, né, do que realmente procurar qual é o problema, o que está acontecendo para você tirar essa... Por que você tem essa dor e vamos tirar de uma outra forma, né? Professor, o que o senhor me diz sobre essa responsabilidade dos médicos, que nós terapeutas não temos autoridade para tirar uma receita? O que eu estou fazendo, o que eu posso fazer é entrar em contato com o médico, né? Dizer, doutor, estou tratando, por favor, diminua isso, né? Tem um paciente que toma 4, 5 ansiolíticos de uma vez só. Como assim? Eu já perdi um paciente assim. Ela se jogou do 22º andar e eu não pude fazer nada. O senhor entende? Então, fica muito fora da mão do terapeuta, né? E o médico, às vezes, vem e diz assim, você não é médica, você pode falar o que está acontecendo. Mas eu convivo com o meu paciente. O telefone fica ligado 24 horas para quem quiser me ligar. Eu concordo com você. Eu acho que, assim, se você for ver numa escola, né, de medicina, eles fazem medicina e vão fazer especialização em psiquiatria durante um ano, né? E você tem uma formação de 4, às vezes 5, né? E fora que você vai estudando mais depois em relação a isso. Então, quer dizer, assim, eu acho que é uma limitação mesmo. Inclusive, tem alguns médicos que não são nem psiquiatras e que receitam Lexotan direto, que receitam Valium ainda, que são, enfim, são remédios complicados, entendeu? Né? Eles lesionam mesmo, entendeu? E eu acho que acabam refletindo até um pouco o que se fazia nos hospitais psiquiátricos antigamente, dedopava o paciente para não ter trabalho, né? Só que a questão do sofrimento, entendeu? Particularmente desse sofrimento, tem que ter trabalho mesmo, não tem jeito, entendeu? Né? Quer dizer, ou seja, então, assim, o sujeito vai tomando remédio, ele vai se chamando que a gente vai chamando de cronificando, né? Porque o sintoma, ou a dor, né, acaba sendo com o modo que o sujeito tem de falar do sofrimento, daquela forma, né? Se você, é claro que a gente precisa, né, estar num nível, né, de ansiedade, um nível assim, um pouco mais baixo para poder trabalhar, isso é um fato. Agora, se ele também está totalmente dopado, se ele está numa situação de impedir, né, quer dizer, com que ele faça insights, com que ele consiga entender o que está vivendo,
né? Quer dizer, se eu reduzo a capacidade de produção de insights, fica muito complicado trabalhar também. Não é? Então, quer dizer, eu concordo plenamente com você. Há uma excessiva medicalização hoje, né? Há um excesso, né? Quer dizer, inclusive é uma sociedade que vive, né? Isso é uma coisa muito engraçada, porque a ideia de se dizia que antigamente o prazer nos livros da loucura, mas o prazer também ele pode enlouquecer, né? Se for pegar as drogas e o álcool, a gente vê diretamente. Então, o barato não é bem esse, né? Mas essa supermedicalização tem muito a ver com uma sociedade que foi perdendo gradualmente a incapacidade de lidar com o próprio sofrimento, com a própria angústia, né? Quer dizer, ou seja, que ela possa perceber que isso faz parte da vida, que a angústia ela movimenta a vida. É claro que se fica num grau, né, tal que o sujeito não consegue efetivamente lidar, né, fica um pouco mais difícil para ele, né, mas não é disso que a gente está falando, né, mas é de uma certa ausência do sofrimento, né, e de uma certa estética do prazer e da felicidade que a gente sabe que não é bem assim também. Tem dias bons, tem dias não tão bons, tem dias mais difíceis, tem dias mais fáceis, né? Quer dizer, nós também oscilamos, né, dentro do nosso viver. Se o indivíduo vai tendo capacidade de poder gerenciar isso nas relações, né, se ele vai perdendo, né, assim, o contato com o outro do ponto de vista do julgamento moral, né, do julgamento crítico, né, ou seja, de uma certa moralização excessiva, né, porque é muito interessante, porque hoje a gente diz assim, né, viva a diferença, mas é o contrário, as pessoas estão matando a diferença, elas estão assim, parece que você tem que pensar igual a todo mundo, né? A gente perde um pouco os nuances da vida, né? Quando as diferenças são eliminadas, e a diferença não é uma diferença intelectual, né? É na maneira como eu visto, é na maneira como eu como, é na maneira como eu sou, é na maneira como eu ando, como eu penso, né? Isso está tudo encarnado. Então, quer dizer, se as pessoas têm a chance de ser, né, o que elas são mais perto delas mesmas, certamente que elas vão estar mais habilitadas a lidar com o sofrimento. Mas eu concordo com você, há um excesso de medicalização, né, há um certo esnobismo, às vezes até, entendeu, da classe médica em relação àqueles que não são médicos, mas eu acho que muito mais por uma empáfia de desconhecimento, entendeu, uma certa arrogância de um pretenso conhecimento, né, porque, afinal de contas, fica naquele lugar de que eu salvo vidas, né? E aí acabam trocando os pés pelas mãos. Eu concordo com você. Eu tenho atendido muitos pacientes, médicos, enfermeiros, pessoas que estão na linha de frente, e infelizmente 4 aqui da cidade de onde eu não moro no Rio, eu sou de São Paulo, sou de São Roque, na verdade, e 4 pessoas da Santa Casa se suicidaram, porque não aguentavam não ir para casa. Quer dizer, o remédio serve para o que vai pedir a consulta, mas não serve para ele, porque ele sabe o mal que faz. Mas aí ele se mata, porque ele não tem a clareza de conversar um pouco e tirar um pouco aquele peso que ele está levando, né? Eu digo sempre ao meu paciente, olha, não carrega peso extra. Para de carregar coisa extra nas tuas costas, doido. Né? Carregue menos peso, traga a vida um pouco mais leve. Né? Quanto à parte espiritual que o senhor Rubens falou, o kardecista realmente vê o vício como um pré-suicídio, mas também vê que quem volta com esse tipo de vício vem para corrigir alguma coisa, né? Então, eu acredito muito que se as pessoas perderem o medo da morte, e eu acho que por isso que a gente não tem uns contatos muito mais imediatos, né? Com uma quarta, quinta dimensão, se a gente perder o medo da morte, vai ficar muito fácil. Né? Vai ficar muito fácil. Se a gente tiver muito contato com essa coisa de suicídio, se você não estiver preparado para isso, vai ficar fácil. Né? Quer dizer, eu vou resolver meu problema. Não importa quem eu deixo, vou resolver meu problema. E dói muito pensar. Né? Dói muito sentir. A dor que nós sentimos quando temos algum problema é muito forte se você não souber lidar com ele. Né? Eu vejo isso absurdamente, o tempo todo. Eu mandei para o Luiz um relato de uma menina que tentou suicídio no mesmo dia, a prima dela me ligou e eu passei a tratá-la. Com 3 sessões de hipnose, ela
mandou um relato que eu chorei. Ela mandou fotos dela no final de semana com os amigos, né? Recuperando a vida dela. Mas isso foi tirar um peso que estava ali. Se as pessoas fossem um pouco mais humanas nessa sociedade que a gente vive, a coisa ia ser tão mais fácil, né? Tão mais doce, tão mais coerente. É isso, eu amei o webinar, eu nunca cancelei paciente na minha vida, foi a primeira vez. Liguei para eles e disse, olha, desculpa, eu estou em aula, eu não posso ir agora de jeito nenhum. Tá urgente? Não, não tá urgente. Então tá bom. Vou atender à noite. Olha, Então é Eliana, isso. Amei. Eliana, te agradeço muito. Isso aqui vai ser editado, né, e vamos botar no ar no nosso site do Instituto. Então, isso vai ficar registrado, inclusive essa sua exposição final também muito sensível e útil para a discussão, né, da questão que nós nos colocamos aqui, que é, portanto, pelo que eu pude perceber, uma questão extremamente espinhosa e, por isso, muito pouco tratada. O que dói não se trata. Não se trata. Em suma, gente, vamos então, já está na nossa hora. Gostaria de agradecer a todos, como sempre, a nossa equipe Sócrates, o Rubens, ao nosso secretário Luiz Ribeiro, a Judite, que esteve aqui também, a Helena, pela sua intervenção, e convidá-los para o nosso próximo, que será, como sempre, nesse horário de sexta às 10, mas depois, eternamente, se isso for possível, enquanto existirem os provedores, no nosso site do Instituto estará também disponível. Tá bom? Então, gente, até a próxima. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Um abraço grande a todos, uma ótima semana, um ótimo final de semana. Ótima semana. Igualmente. Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Até. Tchau.